Momento Pit Stop de hoje, pessoal, vamos começar a falar um pouco mais sobre alguns itens de coleção que o Nelsinho e o Christian têm aqui, sobre capacetes, luvas e outros memorabilias, né, que chama, tem um nome específico para isso aqui. Vamos começar a falar de alguns itens aqui. Alguns são mais fáceis para você identificar, outros são mais difíceis. Fazer um desafio para envolver o pessoal aqui sobre de quem são os capacetes. Tem aqui do meu lado já. Só toma cuidado com o nome, né, para não... Tá, aqui na lateral não dá. Beleza, ó. Esse é o primeiro aqui. Tá pegando bem na câmera, pessoal? Esse é o primeiro. Esse de quem que é? É seu ou de quem que é? Esse é meu. Esse é seu? É. Como foi a história da troca desse capacete? Não, esse capacete... na verdade, quando eu fui morar... Bom, se eu falar também, vão saber de quem que é, né? Segura Não, aqui. mas fala o mínimo necessário só. Segura aqui. Que eu Bom, vou pegar mais um lá. basicamente, quando eu me mudei pra Europa, uma das primeiras equipes que eu me aproximei foi a Williams. E eu fiquei muito próximo do Jonathan Williams, que é o filho do Frank. E eu sempre fui muito, desde novo, eu sempre colecionei capacetes. E aí, naquela época, andavam esses pilotos lá e eu comecei a ficar... Eu era novinho, né? Eu tinha 17 anos e eu comecei a ficar batendo a tecla lá, enchendo o saco deles, acompanhando o treino. Chega. Pô, Não, até agora tá ok. Não, assim, E aí- existe um nível fácil, médio e difícil. Esse é um nível fácil até, vai. E aí eu falei que, pô, queria muito colecionar e aí eu consegui um de cada dos pilotos da época lá. Entendi. Ele mandou bem, conseguiu um de cada. Então esse é o primeiro aqui. Aqui, ó. Esse é o primeiro capacete. A gente vai fazer um post no nosso Instagram, no @pelaspistas360. E aí vocês podem também mandar os palpites, além, claro, dos comentários no vídeo. Na próxima semana a gente vai revelar os nomes dos 3 capacetes que estão aqui hoje. 3 não, 4, né? 4? Ah, é 4, é verdade. São 4 capacetes. Esse aqui é nível hard. Eu tô tampando porque tá o nome aqui, tá? Tá, então pode soltar. Pode soltar. Esse é seu, Christian. Então, Esse é nível hard. esse hein? tá... Opa, quase vazou. O mais legal desse daqui é aqui, ó. O desenho que ele colocou atrás do capacete. Mas esse daqui, nível hard, correu muito tempo aqui no Brasil. É que se eu começar a falar Não, é nível hard. Isso aqui você pode Então, falar um é pouco Se mais. você mostrar essa lateral, não tem o nome, né? Tá. Então, correu aqui no Brasil. Eu respeito demais esse piloto. E às vezes até passa pela minha cabeça porque que ele não teve Uma sequência. uma sequência na carreira dele. E inclusive uma das últimas vezes, se não me falha a memória, que ele estava guia. Eu também não posso contar essa história. Porque tinha a ver comigo. Eu conto na semana que vem. Pô, mas é nível hard esse, Cris. Isso Então, aqui... mas é nível. Mas aí que é legal. Você quer complicar a vida de todo. Até É no... lógico. Lógico. Esse eu não acertei. Você falou que eu mandei bem no palpite, mas eu errei isso aqui. Você mandou bem no palpite, mas você errou. E daí. Eu só vou dar uma dica. Ele em 4 corridas, ele dividiu o carro comigo nos Estados Unidos. Tá bom. Já é Tá. uma dica. Então. Se entrar na Wikipedia, talvez você ache. Mas ele teve uma carreira bem sólida e, de uma certa maneira, até brilhante aqui no Brasil. Bora, esse é o segundo capacete do nosso momento pit stop de hoje. Vou deixar esse aqui com o Nelsinho. Esse também é seu, né, Cris? Aí que você fala também um pouco mais, ó. Enquanto eu vou pegar o último. Meu Deus do céu. Vocês não estão vendo o que ele tá fazendo aqui? Você tá empilhando. Então, esse daqui correu de Indy comigo. Tá? Correu vários anos de Indy comigo. Ele não corre mais hoje em dia. Podemos dar a segunda dica. Ele deve ser uns 5 anos mais novo. Ele deve estar com 45, 46 mais ou menos hoje em dia. E o que mais eu posso falar? Ele foi companheiro de equipe na Indy de outro piloto brasileiro. Boa. Esse aqui tem que tomar mais cuidado. Esse aqui tá mais perigoso de ver. Esse aqui é teu, Nelsinho? Esse aqui é meu. É seu. Esse aqui tem que tampar bastante coisa aqui, que o nome tá vazando em tudo quanto é canto. Esse é engraçado, a história desse aí.
Tampa na lateral que eu tô. Eu tampei na aqui. frente dá pra ver aqui, mas. Mas Tampa à frente. esse cara eu virei mais amigo depois que eu peguei esse capacete. Esse, na verdade, foi um capacete que eu peguei numa troca, numa das minhas coleções. Aonde foi? Puta, faz tanto tempo que eu tenho esse capacete. Eu acho que foi na Inglaterra ou na França que eu tava negociando algum capacete, não lembro. E aí esse aqui tava meio que eu queria pegar, porque era de um piloto brasileiro que andou de Fórmula 1. E aí, depois disso que eu fiquei, hoje em dia eu mantenho contato com ele, sempre se fala e tudo, mas não foi ele que me deu, foi uma... Só para resumir ir um pouco para trás, a minha mãe colecionou muito capacete para mim, sabe? A gente pegou, ela tem do Alesi, tem do Prost, tem de vários pilotos. E aí eu comecei ficando mais velho, meu pai nunca foi de guardar nenhum capacete. Nem dele? Nem dele. Não, muito dos muito outros menos esquece, né? Dele não. Então, só aproveitando esse gancho, o que era aquele capacete dele? Acho que quando ele chegou a correr de Fórmula V aqui no Brasil, era Sim. Fórmula V. Então, quando tava escrito Piquet com K. Era porque simplesmente o pai dele não podia saber que ele corria. Então, quando saía notícia na imprensa, as coisas, saía um nome diferente pro pai. Caso o pai dele pegasse o jornal e visse alguma coisa, não fazia ligação, entendeu? Então era mais por causa disso. Então, tinha que correr escondido eu do não pai. sabia dessa. Eu não sabia? Mas enfim, Piquet com K. E aí, minha mãe colecionava os capacetes, e aí eu comecei, mas não tem... Minha mãe tinha guardado um do meu pai. E aí eu sempre fui muito atrás, sempre gostei de memorabilia, né, de capacetes, macacões, luvas, esse tipo de coisa, de pessoal de corrida. E aí eu morava na França essa época. Não, desculpa, não morava já morava no Brasil, mas eu ia sempre visitar minha mãe, que minha mãe morava no sul da França, perto de Mônaco ali. E tinha uma loja grande lá. Era uma das lojas principais de memorabilia de Fórmula 1, de Fórmula Indy e tal. Mas mais Fórmula 1. E tinha um capacete do meu pai lá. E eu era louco. Mas na época, quando eu tinha 15, então 20 anos atrás mais ou menos, esse capacete já custava coisa de, sei lá, 10, 15 mil euros. Né? A gente tá falando no equivalente hoje em dia, sei lá, o dobro. Mais ou menos. 25. Então, a gente tá falando de 30 para 35 mil euros. Eu não tinha dinheiro para comprar o capacete. E aí eu fiz, quer dizer, moleque, eu era louco, eu queria o capacete do meu pai, era um capacete de Fórmula 1 real dele, todo usado e tudo. Eu tinha o capacete do Prost. E o Prost na França, obviamente, tem muito mais valor do que o Piquet, né? 4 vezes campeão do mundo, na França, e o cara falou, ele sabia da minha coleção, porque eu passava todo dia lá, passava, olhava e perguntava preço, e mostrava meus capacetes da minha coleção. E aí ele falou, não, se você quiser, a gente faz a troca daquele capacete do Prost pro do seu pai. Mas me pegou na veia, né? Tipo, eu nem pensei na negociação, eu era moleque, eu na hora fiz a troca. Mas o cara ganhou muito mais, né? Porque o cara pegou um capacete que valia muito mais que o do meu pai lá na França, né? Financeiramente, aí, talvez ele ganhou mais, mas... Emocionalmente, valor emocional eu ganhei, mas assim, se eu fosse um pouco mais mala, eu poderia ter feito uma troca com troco. Com certeza. Enfim, mas tive várias histórias dessa, e esse capacete também foi eu não lembro, alguma troca que eu acabei pegando dele aqui. E aí depois a gente se fala quase toda semana agora, mas na época, quando eu era mais novo, não tinha tanto contato com ele. E fica a dica. Ele tava morando, eu não sei se ainda mora nos Estados Unidos. Então, ele tava morando perto da minha casa. Ele mora no West Coast. Não, então ele mudou. Porque quando ele foi pra lá no começo... Ele tá no West Coast. Ele tava morando... então ele mudou. Não, ele tava morando lá em Miami. Tá. Tá.
Agora a turma vai matar muito fácil, né? É só procurar no Google, vizinho do Christian, você vai saber agora quem que foi. Mas o dono do capacete, se estiver assistindo, é um cara vida boa, não trabalha muito, vive de férias, então para ajudar vocês, assim. Tá aí, turma. Esse foi o nosso primeiro quadro de quem é o capacete no nosso Momento Pit Stop. Então já temos 4 opções, vai estar o post, né, Cal? No nosso Instagram, @pelaspistas360, e na próxima semana a gente revela de quem são os 4 primeiros capacetes aqui. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país.